todo ser humano tem uma identidade e fala a partir dela. Então, isso é fundamental. Se eu estou ali num grupo, estou articulando ação ali com 15 pessoas, é importante que eu olhe para cada um e compreenda que cada um tem uma identidade e fala a partir da sua identidade. Mas, mas como assim identidade? O que é isso? Enfim, né? Bom, a maneira como o mundo o vê envolve o que você diz, o que você não diz, a maneira como diz o que diz. Né? Em resumo, seu comportamento na linguagem. Se eu estou aqui combinando alguma coisa com o Fernando, e o Fernando, para mim, é uma pessoa que me passa a impressão de austeridade, de rigidez, né? Tem uma identidade ali que foi tornada pública e que eu vejo o Fernando a partir do que ele fala, a partir do que ele não fala, da maneira como ele fala. Então, assim, não acontece, às vezes, a gente virar e falar assim, poxa, isso aqui é a cara do fulano, né? Ou não tem assim, olha, isso aqui é o fulano sendo fulano, ou seja, a gente já sabe que ele fala, ele tem essa opinião, ou ele fala dessa maneira, né? Tem também, às vezes, alguém fala alguma coisa, foi o Zé que falou isso. Não, o Zé jamais falaria uma coisa dessa. Então, assim, não faz parte da identidade do Zé, pelo menos da identidade pública, tá? Ou pelo menos para a identidade que foi apresentada para aquela rede, certo? Então, essa é uma constatação interessante. A gente constrói uma identidade, né? A partir do nosso comportamento na linguagem, no nosso linguagear, né? O que a gente fala, o que a gente diz, o que a gente não diz. Lembrando que o dizer aqui é escrever, é pintar, é desenhar, é gesto, tá certo? É um olhar. Então, o que eu digo, o que eu não digo, a forma como eu digo, tudo isso constrói a minha identidade. Então, em outras palavras, a gente está falando o seguinte, a nossa identidade ela corresponde a definições coletivas e pessoais que oferecemos para interagir com o mundo. Tá? Então, eu tenho o líder lá da comunidade tal, e aquele líder, de repente, ele é endeusado por determinadas pessoas, por exemplo. Né? Então, ele oferece uma identidade para interagir com o mundo. Agora, aquela identidade que ele está oferecendo colou com que as outras pessoas ali, as definições coletivas que outras pessoas tinham. Então, de repente, olha, você ser um grande executivo de uma multinacional é você ser uma pessoa de cara fechada, jogar tênis, e você fala pelo menos 4 línguas, e você viaja para fora do país pelo menos 2, 3 vezes por ano. Então, foi disseminado que isso, para você ser líder de uma multinacional, você tem esse comportamento na linguagem, essas características e tal. E a partir do momento que você tem definições coletivas que também enxergam isso, as pessoas começam a querer ver isso em você, né? Poxa, como é que o fulano é o executivo daquela multinacional se ele não joga tênis? Como assim? Né? Ou se ele não fala pelo menos umas 3 línguas? Então, a gente está falando de uma construção social. Tá? E por isso que eu coloquei aqui, né? Tem a ver com o discurso que oferecemos sobre nós próprios, é uma construção social, o que leva a sociedade a esperar de nós algo coerente com o nosso discurso. E aí é muito comum, dentro das organizações, a gente ver pessoas que se esforçam bastante para ser coerente com a identidade que elas construíram. Tá? Então, de repente, você tem ali naquele grupo, você tem todas as ferramentas necessárias, você tem o espaço bacana, você tem o material, você tem o método, você tem o orçamento, tá? Você tem competências técnicas, né, as necessárias, mas você tem ali algumas coisas que estão engessando que o trabalho aconteça, em função de determinados comportamentos de algumas pessoas, que não necessariamente tem que ser o líder, tá? Pode ser outras pessoas também.
que não é o líder, mas embaça todo o trabalho, né? E muitas vezes essa pessoa, ela não necessariamente ela é a favor do que ela faz, mas ela tem que manter uma identidade, porque foi essa identidade que ela construiu. Foi assim que que as pessoas acreditaram nela, no trabalho dela, e aí ela fica tentando sustentar essa forma de ser. E, dependendo do caso, isso vira meio que uma armadura mesmo, né? E isso impacta, com certeza, nas ações, na interação, né? E, consequentemente, nos resultados. Tá ok?